Eu converso com o hematologista Dr. Ronald Pallotta. Dr. Ronald, quais são então as doenças que podem ser tratadas através de transplante de medula óssea? Imagine que o transplante é uma forma de dar químio e radioterapia em doses muito elevadas. Então me permita te dar uma comparação do que é o transplante, para que às vezes a população possa entender. O sangue da gente é que nem o formigueiro, né? Ele é produzido na medula óssea a partir de uma célula-tronco, como as formigas que tem uma formiga rainha. A formiga rainha bota os ovinhos e de repente você vai ter uma formiga operária, como o nosso glóbulo vermelho que leva oxigênio para os tecidos. Uma formiga que protege o formigueiro, como os nossos leucócitos. E a formiga que deixa os caminhos todos viáveis, como as plaquetas que não deixam ter sangramento. O transplante significa jogar veneno no formigueiro. O que acontece? Você deixa o formigueiro vazio, o corpo vazio, a medula vazia. E aí você pega uma célula-tronco, tá certo? Uma formiga rainha, e reimplanta nesse formigueiro vazio. E essa formiga vai repovoar o formigueiro, como a célula-tronco vai repovoar a medula. Que legal. Então, todas as doenças que você precisa aumentar as doses de quimio e radioterapia, e com isso agredir o formigueiro, agredir a célula-tronco, o transplante acaba sendo uma opção. Então, exemplo, são doenças neoplásicas, os cânceres, que não responderam ao tratamento convencional, em especial os cânceres hematológicos, as leucemias, os linfomas. As doenças imunológicas que não responderam ao tratamento imunossupressor, como o caso do lúpus, citopenias imunológicas, às vezes você pode ter conhecido alguns tipos de púrpuras, de anemias hemolíticas, doenças hematológicas genéticas que às vezes a gente não consegue corrigir, como é o caso da talassemia, da anemia falciforme. Então é uma gama de doenças que podem ter o transplante como uma opção de tratamento. Agora, aqui no Brasil, nós temos poucos centros de transplante? Na verdade, não é que nós temos poucos tempos. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então, o que acaba tendo nós temos um número de centros, porém, não ao suficiente para o número de pessoas que necessitam. E o que é mais problemático é a concentração desses centros. Quer dizer, você, a partir da região norte e nordeste do país, nós temos um centro, 2 centros na região nordeste do país, nenhum na região norte, um só na região centro-oeste, então todos os outros 15 centros se localizam na região sul e sudeste. Então é esse desequilíbrio de distribuição que dificulta o acesso da população. E quais são, o que dá compatibilidade de uma pessoa em relação a um transplante? A primeira coisa é que o transplante, ou seja, aquela nossa formiga rainha, quem é que pode doar? Às vezes a própria pessoa, é o chamado transplante autólogo. Então esse não precisaria ter compatibilidade, precisaria só ter uma doença. Mas se a pessoa estiver doente, ela vai... Às vezes pode, Mônica, porque na verdade é um resgate, desde que a sua formiga rainha, a sua célula-tronco não esteja comprometida pela doença. Então, por exemplo, um linfoma, tá certo? Que é uma célula que já saiu da medula óssea, que já está madura. De repente, a célula mãe, a formiga rainha, a célula-tronco, não tem a doença. Então você pode congelá-la, dar a quimio e a radioterapia e devolvê-la dentro de uma forma de repovoar. Óbvio, numa leucemia, numa aplasia, por vezes não tem condição de você conseguir isso. Então a célula-tronco já está envolvida pela doença. Então, infelizmente, você precisa de um doador. O doador, ele precisa ser HLA compatível, ou seja, nós temos os nossos cromossomos, em especial no cromossomo 6, um alelo que vem de mamãe e outro alelo que vem de papai. Então, essa pessoa é formada metade mamãe e metade papai. Então, essa pessoa no cromossomo 6 vai como assim, cromossomo 6? O cromossomo, nós temos 23 cromossomos, 23 pares de cromossomos, inclusive os sexuais que determinam o nosso sexo. No cromossomo 6 desses 23 pares, nós vamos codificar, ou seja, vamos arrumar proteínas que determinam o que é nosso e o que não é nosso. Essas proteínas são chamadas HLA. E dentro dessas proteínas, elas foram feitas, já que é um cromossomo que vem metade de mamãe e metade de papai, de 2 alelos. Quem é que vai receber, ou quem será que poderá ser ter as mesmas proteínas? Quem recebeu o mesmo alelo de papai e o mesmo alelo de mamãe. Então, irmãos... Irmãos são aquelas pessoas com maior chance de serem doadores. E doadores de células, ou seja, não é aquela doação
que vai fazer você perder um órgão como um rim ou perder uma parte de um órgão como o fígado. Você vai doar células e que em 3 a 4 semanas estão totalmente quer dizer que para repostas. você doar, fazer uma doação, um transplante de medula óssea, você entra no hospital, é feito como uma transfusão de sangue? O transplante, em linhas gerais, sim. Né? Na verdade, a doação, ela pode ser até de sangue periférico, como uma doação de sangue. A única coisa que tem que dar um remedinho para a célula-tronco, a formiga-rainha, ir para o sangue para poder ser coletada. Ou ela vai ser coletada diretamente da medula óssea ou do cordão umbilical. Essas são as 3 fontes de células que nós temos hoje. Então, eu gostaria que você falasse do cordão umbilical no nosso próximo bloco, que eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente começar a trazer para cá. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, nosso terapeuta ortomolecular. Alberto, como é que a terapia ortomolecular age em pessoas que estejam em estados depressivos e alterações comportamentais evidentes? É lógico, que até parece meio estranho, né? Como é que um tratamento feito através de nutrientes, de alimentos, vai fortalecer a pessoa a nível emocional? O exemplo que eu dou, eu faço a comparação sempre daquela florzinha que está murcha, triste, coitada, ela está morrendo. Só que na hora que você adubou o terreno, ela começou a ganhar uma estrutura, se abriu para a vida e enfrentou o clima. E o clima pode ser comparado para nós como se fosse o próprio pensamento e a vida que a pessoa está vivendo. Mas a partir do momento que você faz dentro da estrutura, é que eu falo assim, que medo muita gente pode ter, inclusive medo excessivo, que se torna um pânico. Mas a gente tem que descobrir em que personalidade a pessoa vive. Se ela é uma pessoa agitada, se ela é uma pessoa mais apática, se ela é uma pessoa mental, se ela é uma ativa pensativa. Naqueles grupos que você nós vamos dividir o sintoma tratado naquela personalidade que está gerando um sintoma físico. Então nós vamos montar estruturas que nós vamos devolver para a pessoa, que ele vai funcionar como esse adubinho. Ele vai trazer um fortalecimento, uma estrutura onde a pessoa vai começar a se abrir para a vida para enfrentar. E eu dou a dica também, que não adianta, a guerra só se ganha em batalhas e indo para cima do inimigo. Claro. O inimigo muitas vezes é o nosso pensamento. Só que a partir do momento que eu estou reagindo, ganhando uma força, eu vou para cima, até enfrento algumas dificuldades, mas na persistência você sai vitorioso no final. Dica importantíssima. Até semana que vem. Muito obrigado. Vamos para o nosso intervalo?